Olá, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito, e nessa oportunidade eu gostaria de conversar com você um pouco sobre anjos, né? Quem são os anjos, o que é que eles fazem, né? Como são os anjos. Então nessa oportunidade vamos conversar um pouco sobre anjos, né? Primeiro vamos tirar aqui uma dúvida, né? Algumas pessoas acham que anjos são criancinhas que morreram e que depois de morrerem se transformaram em anjos, né? Será que isso é verdade? Vamos tirar essa primeira dúvida logo começando por aqui. Mas antes de começarmos a falar sobre anjos, vamos fazer uma leitura da Bíblia, né? Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 148, versículo 1 e 2, onde diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, né? Os anjos compõem o exército de Deus, né? Os anjos louvam a Deus, adoram a Deus, e os anjos compõem, formam o exército celestial de Deus que está agindo no mundo, né? No mundo não agem só apenas o Satanás e os anjos caídos, os demônios, não. No mundo a ação de Deus, a ação do exército de Deus, os anjos de Deus também estão agindo no mundo. Mas vamos lá. Primeiramente, quem são os anjos, né? Quem são? São criancinhas que morreram e se transformaram em seres celestiais? Não. Os anjos nunca foram humanos. Os anjos não têm nada a ver com seres humanos. Os anjos são seres que não têm nada a ver com o ser humano. Os anjos são seres espirituais. Os anjos são pessoas espirituais. A Bíblia nos diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são pessoas espirituais, criaturas espirituais, né? E que não tem nada a ver com o ser humano. Qual é a aparência deles? A Bíblia sempre, em várias manifestações de anjos, inclusive o profeta Daniel chama Gabriel de homem Gabriel, né? A Bíblia apresenta com a aparência de ser humano, né? Se bem que eles não têm nada a ver com o ser humano, são seres espirituais, são pessoas espirituais, são espíritos, né? Nunca foram carne, são seres imortais, muito mais poderosos do que os homens, né? Então, mas eles aparecem sempre com a aparência humana. Eles são, a aparência definitiva deles, a aparência real deles é parecido com o ser humano? Ninguém se sabe, né? Um dia quando a gente chegar no céu, nós vamos ter a certeza, vamos tirar essa dúvida, né? Vamos ter a certeza de como eles são ou não. Mas por enquanto, às vezes, eles aparecem com a aparência humana. Se no céu a aparência definitiva deles é assim ou não, não sabemos. Mas sempre aparecem com a aparência humana. De fato, aí como eu já citei, o profeta Daniel chama Gabriel de o homem Gabriel, né? Por causa da aparência dele, né? Mas os anjos são pessoas espirituais, seres espirituais que não tem nada a ver com o ser humano. Criancinha não se transforma em anjo depois que morre. Segundo ponto, como são os anjos, né? Como são, né? São poderosíssimos, né? Criaturas poderosíssimas que voam, que são invisíveis, que atravessam parede, que não morrem, que não pegam doença. São seres muito poderosos, né? São seres muito poderosos, são seres celestiais e compõem o exército divino, né? Assim são os anjos. Classificação de anjos. Quais os tipos de anjos que existem? A Bíblia nos menciona, por exemplo, o serafim. O serafim tem 6 asas nas costas, né? A Bíblia diz que ele tem 6 asas. Está escrito lá em Isaías capítulo 6, né? Do 1 em diante, quando Isaías viu a visão de serafins, né? Os querubins têm 4 asas, né? Está registrado lá em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10 do livro de Ezequiel, né? Então, existem serafins, querubins, existe um arcanjo só, a Bíblia só menciona um arcanjo, chamado de Miguel, né? Existe o anjo Gabriel, né? Ele diz que assiste diante de Deus, que é um assistente de Deus, que está ali próximo a Deus. O anjo Gabriel, de fato, foi aquele que anunciou tanto o nascimento de João Batista, quanto o nascimento de Cristo, e que ele falou muito, teve muito contato com o profeta Daniel. Lendo o livro do profeta Daniel, você vê que o Daniel teve muito contato com esse anjo chamado Gabriel, o qual o Daniel chamava de o homem Gabriel, né? Então, tem serafins, querubins, um arcanjo chamado Miguel, né? E os outros anjos de Deus, que são a classificação mais simples, né? Porque parece que os anjos, há uma hierarquia entre eles, né? Há uma hierarquia. A Bíblia chama de Miguel de um dos primeiros príncipes. Então parece que há uma hierarquia. Então tem anjo, arcanjo, no caso Miguel, querubim e serafins, né? A Bíblia também nos fala do anjo do Senhor, ou do anjo de Jeová, que ao que tudo indica, podem ser aparições de Cristo
no Antigo Testamento, aparições do Messias, né? Ao que tudo indica. Então essas são a classificação dos anjos, né? Os anjos devem ser adorados? Não, é claro que não, né? O anjo não deve ser adorado. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, se não me engano, vamos ler aqui, Apocalipse 22 e 4, Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, né? Apocalipse 22, 8 e 9, Apocalipse 19 e 10 e Apocalipse 22, 8 e 9, João confundiu por duas vezes um anjo pensando que era Jesus. E ele achando que era Jesus, ele se prostrou para adorar. E ele foi repreendido duas vezes. O anjo disse que ele não deveria adorar a anjos, mas deveria adorar apenas a Deus. O anjo, mesmo João tendo feito aquilo inocentemente, mas ele levou uma repreensão pesada por duas vezes do anjo que levou a mensagem do Apocalipse até ele. Então não devemos adorar anjos, não devemos dirigir orações a anjos, nem a padroeiro, nem a padroeira, nem a santo, nem a santa. Os apóstolos também fizeram igual aos anjos, né? Não recebiam adoração quando estava vivo, e nem depois de morto não devemos adorar eles, nem santo, nem santa, nem ninguém. A Bíblia nos ensina a adorar apenas a Deus e fazer pedidos a Ele em nome de Jesus, e não em nome de mais ninguém, tá certo? A Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 10 e Atos capítulo 16, que mostra ali Pedro e também Paulo e Barnabé rejeitando serem adorados. Leia lá Atos capítulo 10, leia lá também Atos capítulo 16, que você vê Pedro, Barnabé, Paulo, repreendendo as pessoas que queriam cultuar eles, que queriam tratar eles como se fossem deuses, né? Então, se esses homens não receberam adoração enquanto estavam vivos, muito menos mortos. Tanto faz, vivo ou morto, nós só devemos adorar a Deus. O santo, enquanto está em vida, não devemos adorá-lo, e depois de morto também não. Não devemos adorar homem, nem anjo, só devemos adorar a Deus e pedir a Ele em nome de Jesus, que foi o que Jesus ensinou, né? Outra coisa importante acerca dos anjos, vamos ver aqui, eu anotei aqui no papelzinho, para não ter perigo de esquecer, né? Os anjos caídos, quem são, né? A Bíblia fala de demônios, Jesus expulsou muitos demônios de pessoas, né? Se você lê, por exemplo, lá em Marcos capítulo 2, né? Marcos capítulo 2, nós vemos lá Jesus expulsando um dos demônios um dos casos mais potentes de endemoniado, né? Aliás, Marcos capítulo 5, do 1 até o 20, nós vemos ali o caso do endemoniado gadareno, né? E Jesus expulsou muitos demônios enquanto estava aqui na terra. Quem são os demônios? Ao que a Bíblia indica, os demônios são anjos caídos. A Bíblia nos diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e em Judas, versículo 6, a Bíblia nos fala que existiram anjos que pecaram, se rebelaram contra Deus. Dentre eles o diabo, que é o líder dos demônios, mas ele, quando se rebelou, levou muitos anjos com ele. Comparando a passagem de Mateus, capítulo 12, né? Mateus capítulo 12, né? Mateus capítulo 12, versículo... Mateus 12, vamos ver aqui na Bíblia. Mateus 12 e 24, onde chama o diabo de Belzebu e chama ele de príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Você comparando com Mateus 25, 41, chama o diabo de chefe dos demônios. Jesus dirá no dia final: apartai de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Já Mateus 12, 24, chama o diabo de Belzebu e diz que ele é o príncipe dos demônios. Então a Bíblia deixa claro aí que esses demônios são os mesmos anjos caídos, né? Encaixa perfeitamente Mateus 12, 24 com Mateus 25, 41. Então, ao que tudo indica, os demônios são esses anjos que caíram, registrados em 2 Pedro 2 e 4 e Judas 6, certo? Então, os anjos caídos, eles se transformaram em demônios. Muitos desses anjos caídos, conforme 2 Pedro 2 e 4 e Judas 6, ficaram presos no inferno, mas outros estão soltos pelo mundo, né? Vagando e tentando desviar as pessoas de Deus, tentando prender as pessoas nas drogas, na bebida, no vício, no adultério, na prostituição, na imoralidade, e vivendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, né? Então, os anjos de Deus, o exército divino, está solto pelo meio do mundo, combatendo, nos ajudando as pessoas a aceitarem Jesus, protegendo as pessoas, protegendo principalmente aquele que serve já ao Senhor Jesus Cristo, né? Mas os demônios, que são anjos caídos, estão pelo meio do mundo. Por exemplo, na macumba, na feitiçaria, as pessoas pensam ali que estão lidando com seres bons, com espíritos bons, quando na verdade estão lidando com anjos caídos, que se transformaram em demônios.
e que querem destruir a vida dessas pessoas. E às vezes eles pensam que entendem o que estão fazendo, mas não entendem nada, estão lidando com seres espirituais do mal, se passando por anjos de luz, como diz a Bíblia, né? Que o diabo se disfarça em anjo de luz, se passando de bonzinhos para enganar as pessoas. Então, essa foi a doutrina bíblica sobre os anjos, né? É claro que aqui eu poderia colocar muitas outras coisas, muitos outros versículos, é um assunto extenso, né? Aqui já vai para mais de 10 minutos, né? Eu não falei quase nada, apenas eu estou aqui passando o resumo do resumo do resumo, porque é um assunto muito longo. Mas para você ter uma base mais ou menos sobre isso. Para você saber mais, procure ler um dicionário bíblico, procure ler um bom livro, né, bíblico, na nossa editora CPAD, das Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, tem muito livro bom. Se informe mais sobre esse assunto, né? Então, essa foi a doutrina da Bíblia, essa doutrina bíblica sobre os anjos. Os anjos são o exército de Deus, celestial de Deus, que batalha em favor daqueles que servem a Cristo, mas também em favor das pessoas, né? Para que as pessoas sejam protegidas, para que as pessoas tenham condição de ter o seu livre-arbítrio garantido e poder exercer a sua capacidade de escolher a salvação. O inimigo está trabalhando, os anjos do inimigo também, mas Deus está trabalhando, seu Espírito Santo está trabalhando, guerreando e combatendo as forças do mal. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.